Amém, Pai. Amém, gente. Não sei qual é o site que você está acompanhando, enfim, mas eu estou acompanhando os dados da pandemia através de um determinado site, que eu creio que seja bem confiável. E segundo esse site, nós já temos hoje no mundo 5.200.000 pessoas que foram infectadas. Dessas 5.200.000 pessoas no mundo, 338.000 pessoas morreram. Sabe o que é isso? A gente está falando de um número mais de 100 vezes maior do que o número de pessoas que morreram no atentado do 11 de setembro de 2001. Eu lembro que na época eu estava no seminário e eu chegando no seminário de carro ouvi no rádio a notícia, aquilo baqueou o mundo todo parou para assistir aquela catástrofe. Mas a gente está diante de uma tragédia que já matou mais de 100 vezes o número de pessoas que morreram no 11 de setembro. A gente está diante de uma pandemia que já matou só no Brasil 21.000 pessoas. Dei uma pesquisada quando eu estava me preparando na última pandemia que aconteceu em 1918, a gripe espanhola, e a gripe espanhola matou no Brasil menos de 20.000 pessoas. E aí, nós já temos um número maior de mortos do que a gripe espanhola matou nessa última pandemia, em 1918. Irmãos queridos, muitas pessoas, nesse momento, vão em busca de um responsável por isso. E tentam culpar a China, tentam culpar X ou Y, encontram, enfim, buscam encontrar um culpado para isso. Mas, na verdade, a gente crê que Deus não permitiria um mal tamanho se Ele não quisesse sacudir a humanidade, se Ele não quisesse acordar a humanidade de um tipo de entorpecimento, um tipo de obscurecimento da mente, do entendimento sobre o que de fato é importante. A gente crê que Deus tem feito assim, e a gente crê nisso respaldado numa perspectiva bíblica do sofrimento e das tragédias sobre o povo de Deus. Na Bíblia isso é muito claro. A Bíblia mostra que Satanás age no mundo, mata, destrói e veio para isso, mas ensina também que ele não age sem a permissão de Deus. O homem, depois da Revolução Científica, da modernidade, não é? Século XVIII, iluminismo, tudo isso trouxe para o homem uma empáfia, uma arrogância e uma sensação de que logo ele teria explicação para tudo e ele teria solução para todas as mazelas físicas, emocionais e sociais do mundo. E a gente, quase 200 anos depois, dá uma olhada em volta e diz assim, olha, eu acho que o homem não conseguiu isso não. O homem não conseguiu, a ciência não conseguiu. E o que a gente percebe é que apesar dessa arrogância do homem em desprezar a percepção de Deus sobre o desenrolar da história e a ação soberana dele, segundo os seus propósitos soberanos e a sua economia, a verdade é que tudo que está acontecendo debaixo de uma economia divina. Ele está fazendo todas as coisas convergirem para algum propósito. Essa é uma leitura, é óbvio, do povo da fé, do povo da Bíblia, do povo que ama o Senhor, do povo que conhece esse Deus, do povo que lê a sua Bíblia, lê os profetas e percebe que nada é por acaso. E percebe que há pedagogia de Deus em torno de todo grande evento e acontecimento na história da humanidade. E não está sendo diferente no tempo que a gente está vivendo. O mesmo Deus soberano que falava através dos profetas, que alertava o povo através dos profetas, está alertando a nós aqui hoje, em pleno Brasil do século 21. A gente vai ler um trecho do profeta Joel, e existem poucas informações sobre esse profeta, o próprio livro não traz tantas informações do contexto histórico que ele vivia. Alguns situam ele no século IX a.C., outros no século V, outros no século IV. Mas o mais importante para a gente, e ponto pacífico, é que Joel viveu no tempo de uma grande devastação em Judá, uma grande destruição. E ele narra
essa grande destruição como sendo uma praga. 4 tipos de gafanhoto tinham devastado e destruído completamente as plantações, a fome passou a imperar na terra. E aí alguns estudiosos interpretam que ele talvez não estivesse se referindo a uma praga literal de gafanhotos, literalmente, mas sim a exércitos de 4 nações poderosas, e cada tipo de gafanhoto era um determinado exército de uma determinada nação. O fato é que eles haviam passado por uma grande devastação, fosse ela bélica ou de uma catástrofe natural. O povo estava desolado, isso fica muito claro no texto. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que fica clara no texto é que toda aquela catástrofe e toda aquela desolação eram parte do juízo de Deus sobre os pecados do povo. Isso fica claro quando você lê o livro. E a terceira coisa é que havia um propósito de Deus para que o povo se arrependesse. Do mesmo jeito, a gente crê que quando Deus permite um sofrimento tamanho, um sofrimento extremo, uma catástrofe como a que a gente tem presenciado, o que Ele quer fazer com a gente é fazer o mesmo que Ele fez lá com o povo de Judá no tempo de Joel. Chamar o povo para junto de si, trazer a gente para a intimidade dEle, fazer a gente pensar que qualidade de vida é essa que a gente está vivendo, especialmente de vida cristã. Será que a gente pode dizer que, no meio de todo esse caos, nós temos tido a visão em relação àquilo que Deus quer falar ao nosso coração? E aí, olha como é que o Senhor convoca o povo para jejuar e para prantear naquele momento. Joel 2, versos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. O Senhor é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, mas Ele não pode ficar passivo diante do avanço da iniquidade. Ele vai se pronunciar, Ele vai colocar um ponto final nessa história. E é importante que nesse momento, todo o povo de Deus se coloque diante dEle com um coração humilde, pronto a ouvir a sua voz, pronto a chorar, pronto a confessar. Porque a gente não pode esperar isso de alguém que não nasceu de novo, de alguém que não tem o Espírito Santo, de alguém que não tem a fé bíblica. Mas na palavra a gente resgata essas verdades. No verso 17, Deus ordena que os sacerdotes chorem. Ele diz assim, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Esse é um clamor do profeta. Esse é um clamor que tem que estar nas nossas orações hoje, dia a dia, diante do cenário que a gente está vivendo. Senhor, tem misericórdia de nós, porque o que a gente está vivendo é fruto do que a gente merece. Nós somos merecedores, e a palavra mostra para isso. Nenhum sofrimento decorrente do pecado faz do homem vítima. O homem é autor do mal que há no mundo, da injustiça, da iniquidade, da imundícia em todos os sentidos. Nós somos autores dela. E também nós precisamos confessar ao Senhor quando a gente está errado e quando a gente tem coisa para acertar com Ele. Mas, como era comum na mensagem dos profetas, Joel não apenas revela o caos, mas aponta a redenção. Todo livro profético na Bíblia, se você ler e estudar, você vai perceber isso. Nunca são livros que apenas apontam o dedo na cara do povo. Deus sempre abre o jogo, joga limpo, fala abertamente o que o povo precisava ouvir através dos profetas, mas sempre, sempre, Ele faz promessas e aponta um caminho de redenção. E mais do que isso, promete o Messias. Nós já temos o Messias, nós já temos o caminho para a solução.
de modo que Joel não era um profeta do caos, mas sim um profeta no caos. O profeta do caos fica falando de dados e para por aí. Fica falando de notícias ruins e fica alimentando essas coisas e gosta de estar antenado e gosta de compartilhar publicações e atualizações sobre os bastidores do caos político que a gente está vivendo também, do caos nos hospitais, da falta de leitos, esse tipo de coisa, que a gente tem que tomar ciência delas. Mas a gente não está aqui para parar nisso. A gente está aqui para, no meio disso tudo, quando tem tanta gente até morrendo, ou na iminência de morrer, a gente está aqui para dizer para elas, olha, preciso que vocês entendam que a nossa segurança só é garantida se a gente estiver vivendo na presença daquele que pode preservar tanto o corpo quanto a alma. Nós somos esses que vão dizer para eles, a preservação do corpo não é a grande segurança da nossa vida, mas a gente tem uma alma que tem que ser preservada, uma alma que é eterna, uma alma que vai comparecer um dia diante do juízo. E para onde essa alma vai na eternidade? Nossa perspectiva não é puramente existencial. E aí, no meio de todo esse cenário dessa leitura, Joel capítulo 2, verso 28 da nossa meditação, eu queria que você ficasse atento à leitura agora. Olha o que ele profetiza. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ele profetiza 3 previsões improváveis. 3 coisas que muito dificilmente seriam possíveis numa situação normal. A primeira delas é que crianças profetizem. Pouco provável. Profetizar é uma tarefa de adulto. Profetizar é proclamar a palavra de Deus, proclamar conscientemente as verdades de Deus e confrontar o povo dele com a palavra dele. Isso é profetizar. A outra previsão improvável: os seus velhos terão sonhos, os seus velhos pensarão lá na frente e sonharão com o futuro. Como assim? O velho, teoricamente, é aquele que já não sonha muito mais. Ele já viveu sonhos, já realizou sonhos e agora ele está se despedindo da vida devagarinho. Mas não, ele está dizendo que nesse momento de caos absoluto, os velhos teriam sonhos. Os velhos não encarariam a velhice como fim, mas como tempo de sonhar, como tempo de ver maravilhas de Deus acontecerem ainda em suas vidas. E a terceira profecia: os jovens teriam visão. Jovem ter visão, jovem conseguir ter uma perspectiva que não seja apenas imediatista das coisas. Nossa geração, a geração jovem atual, tem sido conhecida como uma geração muito tecnológica e por isso as coisas são muito rápidas, são resolvidas de forma muito rápida. E aí ela tem se brotado muita ansiedade e expectativa de que as coisas logo se solucionem, quando as gerações anteriores talvez tivessem um pouco mais de paciência e visão para entender, olha, hoje não está acontecendo, mas se eu continuar trabalhando mais 5, 10, 15 anos, daqui a 15 anos vai acontecer. Isso é visão. É você não apenas sonhar, mas você trabalhar para que isso aconteça. Ele está dizendo que os jovens não seriam esses impulsivos imediatistas, mas seriam gente que trabalha com perspectiva de futuro, trabalham na construção de um futuro. Jovens visionários, visionários segundo Deus. E quando é que o Espírito Santo se derramaria? Quando é que os jovens passariam a ser visionários no meio do caos que Judá passava naquele tempo? A Bíblia responde isso. O apóstolo Pedro responde, e Lucas registra lá em Atos capítulo 2, verso 16, no momento do Pentecostes. Eu creio que possivelmente Jesus tenha lido o profeta Joel com eles, e Jesus, como mestre deles, discipulador deles e de Pedro, tinha explicado para eles quando é que essa profecia se cumpriria. E aí, Atos 2,16 diz assim: isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos sonharão. O que Pedro está dizendo, e alguns não entendiam naquele momento, ficaram perplexos, era o seguinte: olha, esse momento que está acontecendo aqui, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que crê, esse momento foi o que tinha sido predito por Joel. Esse é o momento em que, a partir dele, tudo tem que mudar. Esse é o momento, e até então, tudo bem um jovem não ter visão, um jovem cristão, um jovem de Deus não ter visão. Mas a partir desse momento, os jovens que fossem alvo do derramamento do Espírito já não têm mais argumento para viver uma vida sem visão, uma vida sem perspectiva. E aí tem dois grupos ali, o grupo que entende o que Pedro estava falando e o grupo que questiona, que não consegue entender, e Pedro precisa explicar. E a questão é, será que você e eu temos vivido como visionários no tempo que a gente está vivendo? O que a gente tem construído? Será que a gente tem acreditado só no que todo mundo acredita? Ou será que a nossa fé tem nos levado a crer no que ninguém acredita? Será que a gente tem vivido na terra como gente da terra? Ou tem vivido na terra como gente do céu? Porque gente do céu tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo enxerga muito além. O que impede um cristão de cair em pecado, de se entregar aos prazeres transitórios do pecado? É o fato de que ele sabe para onde ele está indo, ele sabe a quem ele pertence, ele tem uma identidade. Se você é um desses jovens, você já sabe que não há mais o que temer no meio do caos, sabe que foi chamado por Deus com uma visão. Como é que esses visionários se comportam? A gente vai aqui dar 5 características desse visionário de Deus. Visionário no meio desse momento que a gente está vivendo. Como é que Deus quer que a gente se comporte? E a gente vai pegar algumas passagens que explicam para a gente. Primeiro, visionários valorizam a sua herança. Primeira característica de um grande visionário é que ele não despreza o passado. Ele não despreza aquilo que foi conquistado por seus pais, que foi conquistado por seus líderes, por seus pastores, por seus discipuladores. Tem um provérbio que eu gosto muito, 22, verso 28, diz o seguinte: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Não mudem de lugar os antigos marcos. Alguns marcos foram colocados. Uma terra foi conquistada, um preço foi pago para que ela fosse conquistada lá atrás. Não mude os marcos. Não banalize e menospreze aquilo que foi conquistado pelos que vieram antes de você. Segundo aos Tessalonicenses 2,15, olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja em Tessalônica. Permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. O cristão cheio do Espírito Santo, visionário, é alguém que valoriza não o tradicionalismo, ele não engessa culturas, ele valoriza a tradição bíblica, ele se apega à verdade revelada, ele não negocia os valores e princípios encarnados por Jesus e pregados por ele, ele não abre mão da sua identidade. Ter visão não é apenas construir algo novo. Muita gente pensa que ter visão é isso. Mas ter visão é construir algo novo com as bases corretas. É construir algo novo com os mesmos fundamentos e princípios do passado. Tem algumas questões na Bíblia que são culturais, não tem como a gente reproduzir elas nos dias de hoje. Mas os princípios que estão por trás daquela expressão cultural de fé continuam em vigor hoje. E a gente precisa se apegar a elas. Valorizar nossa herança tem a ver com tratar as Escrituras como palavra de Deus. Tem a ver com
honrar pai, mãe e autoridades que Deus colocou na sua e na minha vida. Tem a ver com conservar valores de pureza, segundo encarnados por Jesus. Ter nele o seu ideal de pureza. Valorizar a herança tem a ver com lembrar do avô, da avó, dos velhos hábitos de 50, 100 anos atrás, e dizer assim, olha, não dá mais para viver igual eles viveram, mas dá para seguir os mesmos princípios que eles seguiram, porque quando a gente olha a biografia deles, a gente vê que valeu a pena e Deus honrou a fé deles. Em segundo lugar, visionários não negociam a sua identidade. Você pode dizer hoje que você conhece a sua identidade, você sabe quem você é, você sabe para que você foi criado por Deus e colocado nesse mundo. Você sabe por que você é membro de uma igreja e você sabe por que você está assistindo essa mensagem, porque o teu coração é inclinado a ouvir, a conhecer a palavra do Senhor. Esse cultivo de uma identidade segundo ensinada pelo Senhor é uma das características de alguém que nasceu de novo. Alguém que nunca nasceu de novo, portanto, pode até estar frequentando uma igreja como joio, mas nunca vai entender essa história de identidade, de cultivar uma identidade como povo de Deus. Nunca vai entender a razão de se separar, de se santificar, de imitar Jesus em tudo que faz. Mas quem tem o Espírito Santo não vive refém das circunstâncias, não vive dominado pelo que é popular, não vive refém da opinião de quem quer que seja. Quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo, ganha uma nova identidade. Eu lembro que eu, pessoalmente, já tive uma outra identidade. Eu já persegui uma outra identidade quando eu era adolescente. E eu tinha certeza que a melhor coisa que eu podia fazer na vida era construir toda uma cultura em torno daquilo que eu queria ser, do que eu desejava ser, daquela figura que eu tinha projetado. Mas no momento que eu encontrei Cristo, e a partir de então eu já não consigo mais entender o que me motivava a querer ser aquela pessoa. Eu já não consigo mais entender como eu tentei construir uma identidade tão diferente daquela com que eu fui criado para viver, fui criado para ser. E em Cristo eu descobri a minha verdadeira identidade. Eu descobri aquele que veio me mostrar como eu fui criado para ser. E o convite do Evangelho é isso, que a gente se volte para o Senhor e a gente procure refletir a imagem de Cristo. Quarta-feira a gente deu continuidade à imersão bíblica, e aí o módulo de Ezequiel e Daniel, a gente falou sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel e seus amigos foram gente que teve a sua identidade provada no fogo. Foram levados cativos para uma nação pagã, a mais poderosa da época, a Babilônia, e ali foram seduzidos por tudo que havia de mais prazeroso, gostoso para comer, gostoso para se experimentar, por tudo que havia de imoral. Foram seduzidos por idolatria, por uma série de práticas, e a identidade deles foi colocada em xeque. E o que mostra a palavra do Senhor é que aqueles 4 jovens continuaram as suas vidas apegados à identidade que haviam recebido do Senhor e conheciam do Senhor. E diz o texto que os 3 jovens que foram lançados na fornalha, Daniel 3:17, eles disseram assim para o rei Nabucodonosor: olha, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Fica sabendo que eu estou disposto a morrer, mas eu não negocio essa identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei para onde eu estou indo, e eu não abro mão disso. Eu tenho muita alegria em pertencer a esse Deus. E é isso que o Senhor desafia a gente a fazer.
Não viva dominado pela sede por popularidade. Não negocie a sua identidade. Viva pensando em agradar ao seu Criador. Terceira característica do visionário: visionários servem a Deus de todo o coração. A gente conhece a palavra do Senhor, ensina isso lá em Deuteronômio capítulo 6, e Jesus repete isso em Marcos 12, 30. Ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Servem a Deus de todo o coração. Servir é resultado de amar. Quem ama, serve. Jesus provou isso quando lavou os pés dos discípulos. E o Senhor não quer que a gente tenha um mero compromisso institucional com a igreja. O Senhor não quer que a gente bata o cartão de ponto de presença na igreja. O Senhor quer que a gente seja a igreja. O Senhor não quer apenas que a gente invista em missões, mas que a gente seja missionário. O Senhor não quer apenas que a gente preste culto a Ele, mas o Senhor quer que a nossa vida seja um culto a Ele. Seja uma vida que o agrada, que o alegra. Uma vida que leva as pessoas a engrandecerem o nome dEle. Sabe por quê? Porque é uma vida que é dedicada a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Vontades, coração tem a ver com vontade. Alma tem a ver com sentimentos. Entendimento tem a ver com intelecto. Forças tem a ver com físico. Ele está tratando aqui de todas as dimensões da vida humana, dizendo assim, todas essas coisas têm que ser levadas a Deus como oferta a Ele. A vida do cristão tem que ser assim. Paulo fala em Colossenses 3:23, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, seja feito como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Nossa vida tem que ser assim, para Deus e para a glória dEle. Paulo fala que quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Se você estiver fazendo, o que quer que você esteja fazendo hoje em dia, trabalhando, estudando, namorando, se você não estiver fazendo essas coisas para a glória de Deus, você um dia vai se arrepender delas. Isso é certo. Um dia essas coisas vão se desgastar, um dia elas vão cansar e não vão mais fazer sentido nenhum. Mas se você estiver fazendo as mesmas coisas, focado na glória de Deus, você vai estar construindo para a eternidade e você nunca vai se arrepender disso. Você vai estar edificando vidas e vidas são eternas. Quanto mais vivemos para servir a Deus, mais a gente edifica para a eternidade. Isso é o que os visionários fazem. Serve a Deus de todo o coração, com todo o entendimento. Quarta característica de um visionário: visionários encaram as dificuldades positivamente. Visionários não são vencidos pelo primeiro obstáculo, pelo primeiro não, porque eles não são imediatistas, eles não estão olhando para agora, como se agora fosse o fim de todas as coisas, como se aquela porta que se fechou fosse a única porta que você tivesse na vida. Eu gosto muito de uma passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 9, quando Jesus pergunta aos discípulos o que eles iam fazer para dar comida para tanta gente, e se calcula que tivesse ali entre 10 e 15 mil pessoas, talvez. E aí Filipe fala assim, mas Senhor, não tem o que fazer, não tem como, Senhor. Mas André toma a palavra e fala assim, olha, Senhor, tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. André já estava começando a entender a dinâmica da fé. Ele estava começando a entender quem era aquele Jesus a quem ele servia. E ele fala assim, Senhor, tem um garoto aí que tem alguma coisa em mãos. E eu sei que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor multiplica as coisas, que o Senhor faz milagres. Eu já vi que o Senhor faz isso. Eu conheço o Senhor. E visionários são gente que age assim, que não consegue ainda ver solução, mas consegue crer que o Senhor já tem a solução dele, mesmo quando ninguém consegue ver essa solução. E tem gente que é como Filipe, não é? Que falou assim, olha, Senhor, nem que nós tivéssemos 200 denários, a gente teria como dar de comer para esse pessoal.
Nem que a pandemia acabasse hoje, eu conseguiria reaver minha estabilidade financeira. Nem que eu estudasse 10 horas por dia, eu conseguiria passar nesse concurso. Nem que eu malhasse 2 horas por dia, eu conseguiria emagrecer. Nem que eu sinalizasse que eu estou afim dela, ela ia me dar atenção, homem de pouca fé. Gente, é verdade que todas essas coisas da vida, que fazem parte da vida humana, são provas de fé que estão diante de nós. E nosso desafio como servos de Deus, é a gente colocar todas essas coisas em oração diante de Deus. Porque quanto mais a gente ora por elas, mais o Senhor enche o nosso coração, não de um mero pensamento positivo, como se esse pensamento positivo tivesse uma força sinergística, holística, de levar a gente a conquistar alguma coisa. Mas porque quando a gente ora e se coloca diante de Deus, a gente não simplesmente fala para Ele, a gente ouve a voz dEle. Ele inclina o nosso coração em direção à vontade dEle. E a gente começa a discernir coisas que a gente não discernia. E a gente, quando recebe um não, fala, agora eu estou discernindo por que eu recebi esse não. Agora eu entendo, eu orei tanto por isso, que quando veio o não, eu falei, esse não é não de Deus. E quando veio o sim, veio leveza, veio paz, veio alegria, veio convicção de que Deus não vai me colocar ali como missionário, como bênção naquela empresa, de que esse namoro não vai ser um namoro fútil, que vai me distanciar de Deus, mas vai ser um namoro bênção para a minha vida e para a vida dela. Encaram a vida positivamente, porque encaram a vida com os olhos da fé e constroem suas decisões em oração no altar do Senhor. Por fim, último lugar, visionários superam as perseguições. Visionários são pessoas que têm, esses que simplesmente têm o Espírito Santo e, portanto, têm uma vocação para serem visionários de Deus, eu e você, estou falando da gente. Somos pessoas que, para além da pandemia, para além de questões aí de afronta à fé cristã, que a esquerda, de um modo geral, os comunistas, a mídia, tem feito e perseguindo cristãos evangélicos e a fé cristã de um modo geral, colocando todo mundo no mesmo saco, tratando todo cristão como mercador da fé, né, pintando o pior quadro possível do cristão e do evangélico. Todo esse tipo de perseguição deve alegrar o nosso coração. Deve fazer a gente falar assim, poxa, se eu estou sendo atacado e perseguido, só tem uma explicação para isso. Eu estou no caminho certo. Porque se o mundo estivesse reverenciando o cristão, aí tinha alguma coisa errada. Olha o que Jesus disse em Mateus 5,11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É natural na vida de um profeta não ser popular. É natural na vida de um regenerado, de um cristão de verdade, que nasceu de novo, que não comunga com a Babilônia, ser lançado na fornalha acesa. É natural ele ser lançado na cova dos leões. É natural ele sofrer algum nível de hostilidade, de desprezo. É natural que ele não tenha tantos seguidores, que ele não seja tão popular assim, que ele não seja tão louvado assim. É natural, porque é natural que aquele que vive na contracultura desperte isso no coração de muitos. O Senhor falou, não fiquem maravilhados se o mundo odeia vocês. João falou isso. Continuar firme, o visionário continua firme, sabendo que não é fácil. Ninguém disse para Josué que conquistar a terra prometida seria fácil. Josué teve que enfrentar exércitos inimigos. Josué teve que passar
situações dificílimas e terríveis, até ele alcançar a terra prometida. E o Senhor, a única coisa que disse foi: tão somente seja forte e corajoso. Medita nessas coisas dia e noite, para que faça segundo o Senhor determinou. É o que eu e você precisamos fazer. A mesma palavra lá de Josué, capítulo 1, é a palavra de Deus para mim e para você. Seja forte e corajoso. A terra prometida está lá na frente, mas não vai ser fácil, vai ser difícil. Seja forte e corajoso. Continua se posicionando, continua dizendo não, continua desligando o computador quando vier a tentação, continua desligando o celular, continua saindo desse ambiente que é ambiente de fraqueza para você, continua se separando para Deus, meditando na lei dele dia e noite, continua a sua busca, porque vai valer a pena, porque lá na frente tem uma terra prometida a todo aquele que continua nesse caminho. Ninguém disse que vai ser fácil viver em pureza sexual no meio de uma cultura pornográfica como a nossa. Esses dias eu estou assistindo mais filme do que o normal e, normalmente, assistindo filme com criança em casa, a gente sempre procura filmes com censura 10 anos no máximo, estourando 12. E ontem eu assistindo um filme com censura 10 anos, eu falei, não é possível que esse filme seja censura 10 anos. Censura 12 anos é coisa que deveria ser classificação 21 anos, 25, 30 anos, sei lá se tem idade para assistir aquilo. Mas a classificação etária dos filmes não vale nem para a vida de um cristão. A gente que tem mais maturidade consegue assistir, filtrar, ensinar para as crianças ali, não é? E forjar nelas o caráter de um cristão. A gente tem que assistir e mostrar, é claro, dentro de limites. Mas a verdade, irmãos, é que essa cultura pornográfica dificulta a vida de um cristão que quer viver em pureza diante de Deus. Ninguém disse que seria fácil resistir à tentação narcisista que assedia muitos hoje nas redes sociais. Ninguém disse que ser um jovem cheio do Espírito Santo, visionário, vai ser uma situação simples, fácil, em que tudo vai se abrir diante de você. Não vai. Muitas vezes, você vai precisar ter uma firmeza. E no momento não vai ser legal, vai ser chato. Muitas vezes vai ser constrangedor. Mas o fato é que o Senhor nos chama nessa noite a abraçar essa vocação para ser esses que enxergam lá na frente e vivem hoje trabalhando como aqueles que vão alcançar a eternidade, que vão tomar posse da terra prometida, da Canaã celestial, e vão viver eternamente com Deus em glória. Esses que não negociam a sua identidade, porque sabem que quanto mais eles reafirmam ela, mais eles estão preparando o caminho para uma vida que vai agradar ao seu Senhor e vão encontrar no Senhor todo o seu prazer e sentido para a vida. Vamos orar e colocar nossa vida assim diante de Deus agora, irmãos? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tantas profecias que nos alertam sobre o tempo que a gente está vivendo, que são tão claras para nós hoje como voz Tua, em situações como essa pandemia, em situações difíceis, adversas, e nós somos chamados, Senhor, a cultivar a nossa vocação e o nosso chamado, em pureza e santidade, separados para a glória do Teu nome. Mantém o Seu povo fiel ao Senhor, mantém cada jovem que está me ouvindo, cada um que tem Te buscado, zeloso em buscar meditar na Tua lei dia e noite, sabendo que o Senhor mesmo vai trazer recompensas para nós ainda nesta vida, e a eternidade contigo em glória, em Teu nome que Te pedimos, Jesus. Amém, Pai.